Meu nome é Lauren Beldinazzi do Nascimento Querino. Há 9 anos eu sou querino, mas como profissional eu carrego, né, o meu nome como Lauren Beldinazzi. Nasci no Rio de Janeiro, carioca da gema, mas eu não sou. Demorei muito para conhecer o Rio, demorei 20 e poucos anos. E depois de uns 40 dias eu fui para Salvador, então eu passei uma boa parte da minha infância no Nordeste ali, conhecendo tudo. E vim para São Paulo, onde eu sofri todo o meu desenvolvimento, tanto de estudante quanto profissional, e finquei meus pés aqui em São Paulo. Então hoje eu sou arquiteta, arquiteta urbanística há 10 anos, já atuo há 13 anos, porque antes da faculdade eu já trabalhava com paisagismo, e hoje eu estou focando bem para a parte do VM, que é o Visual Merchandising e o Design de Interiores. Então essa sou eu, essa é a Lauren. Então, eu sempre paro para tentar entender aonde que eu comecei a escolher arquitetura. Eu não tenho um ponto definido da onde eu encontrei arquitetura, como que eu falei, eu vou fazer esse curso, né? Mas eu lembro que eu tinha muita curiosidade para entrar nas casas, muito assim. Até hoje eu tenho curiosidade para entrar nas casas, para saber como é por dentro. E quando eu saí de Salvador e a gente veio para Marília, aqui em São Paulo, a minha mãe tem uma casa muito grande, ela é um estilo meio grega, assim, meio Grécia, e ela é cheia de bolas na parede, dentro ela é toda redonda. Então eu acho que aquilo me fascinou muito. E eu lembro da minha irmã falando, quando a gente morava ainda em Salvador, minha irmã falava assim: você vai ver como é a nossa casa lá, porque eles já tinham morado aqui. Ela é enorme e tal. E quando eu cheguei, como a gente era criança, hoje ela já não é tão grande para mim, mas quando a gente era criança, ela realmente é grande. Então eu acho que isso me fascinou muito. Aonde eu morava proporcionou muito para que eu conhecesse a arquitetura. Então eu creio que foi mais essa curiosidade de conhecer a arquitetura, de conhecer como que faz aquilo, né? E eu lembro que minha mãe tinha as plantas da casa, então eu sempre, quando eu era criança, eu ficava analisando as plantas e ela é toda redonda e era aquelas plantas à mão, né? Então eu ficava muito fascinado com aquilo, como que faz isso, né? Então eu acho que isso foi despertando algo em mim da arquitetura. Então desde criança eu sei que eu já queria arquitetura, já era fato ali consumado já. Nossa, são muitas lembranças, assim. Eu falo que foi um dos melhores anos da minha vida, foram 5 anos de faculdade. Porque eu creio que por a gente ser novo e estar ali aprendendo, você aproveita, você desfruta muito daquilo, né? Ainda mais com a juventude, a gente pega e desfruta do que a gente está vivendo. Então a faculdade para mim, ela foi muito importante os 5 anos. E alguns pontos positivos na faculdade de arquitetura que eu fiz foi que na minha época a gente viajou muito. A gente foi para Curitiba, foi para BH, Ouro Preto, Brasília. Eu lembro que a primeira viagem que a gente fez com a faculdade foi para Foz do Iguaçu, conhecer a usina. Então eu creio que a arquitetura, a faculdade de arquitetura, ela proporcionou essas viagens para nós, se aculturar nisso e conhecer a parte técnica dos lugares onde a gente foi, as visitas técnicas, que se você não é estudante de arquitetura, você não consegue entrar, né? E eu lembro que quando a gente foi na Itaipu, ela é muito gigante, ela é linda, e foi um fascínio muito grande a gente entrar nas turbinas e ninguém podia entrar. Então eu acho que a faculdade, ela proporcionou muito isso, esse aculturamento de conhecer grandes obras, de a gente ir até o local, né? E mais pontos positivos assim foram das pessoas que eu conheci lá dentro. Né? Eu carrego amizades hoje lá de dentro, e que uma era a minha sócia, né, a Leilane. Então foi muito forte ela me deu tanto experiência cultural quanto experiências de amizades ali. O aprendizado ela deu, a gente sempre tem, né, o aprendizado, mas a gente aprende fora mesmo, ali na prática. Então a teoria a gente pega, abraça, acha que vai ser aquilo, e quando a gente chega lá fora é completamente diferente. A gente tem que ter mais uns 5 anos de aprendizado, né, com o construtor, com os fornecedores, com os terceiros, porque a gente aprende realmente o que é na prática, não mais os livros, né. Então, pontos positivos assim que me marcaram muito foram as viagens que eu fiz e teria aproveitado mais o estudo. Eu creio que se eu fizesse faculdade hoje com a idade que eu tô, teria aproveitado muito mais a biblioteca, né? Na minha época não tinha notebook, era livro mesmo, tinha que ir na biblioteca, tinha que estudar lá. E eu acho que eu faria mais isso, eu focaria mais o que é arquitetura mesmo, né? E sairia um pouquinho mais embasada nisso.
conselho que eu daria a mim, terminando a faculdade, era viaja, viaja muito, porque viajando, eu acho que o arquiteto adquire muito conhecimento com viagens. E seria tipo assim, para um pouco ali no meio do ano, nos 5 anos, para um pouquinho ali e analisa o que é a arquitetura em si. Não é só aquilo que a gente aprendeu, é muito além a arquitetura, né? E ter ouvido mais, assim, vozes da experiência mesmo, alguns professores falando, porque às vezes a gente fica ali nos 5 anos dentro da faculdade, a gente acha que é muito aquilo, e quando a gente sai, a gente vê um mundo diferente. A gente vê como que é agora, como que eu ganho dinheiro agora, como que eu abro um escritório, que norte seguir, né? Para que rumo seguir? Então, eu acho que eu falaria isso para mim, antes de fazer qualquer coisa, terminou o 5º ano, vai conhecer um pouco mais o que é arquitetura, vai ter mais tato com ela, né? Vai ter mais conhecimento com ela. E talvez adquirindo mais em viagens, assim, tentar conciliar isso. E ser muito humilde. Não que eu não tenha sido no começo, mas você sai com 5 anos, eu sei tudo, né? Ser mais humilde para ouvir quem já está na área há muito tempo, e principalmente construtores, principalmente esse pessoal que põe a mão na massa mesmo. Porque a gente tem a teoria, a prática são eles que têm, a gente vai aprendendo com eles. Então seria um conselho que eu daria a mim. Põe o pé no freio, vai com calma. Tem muito ainda para viver ainda. A minha carreira como arquiteta começou antes de eu findar os 5 anos. Foi muito interessante, porque tudo na minha vida acontece muito ao acaso, assim, vem muito de presente para mim, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, então eu sonho, mas com muito pé no chão, sabendo que um dia aquilo vai chegar. Eu não tenho pressa de que os sonhos um dia cheguem. E se não chegar, tudo bem, eu sonhei. A gente tem total liberdade para sonhar. Então, se não aconteceu, fica comigo sonhado. E eu comecei a carreira fazendo curso de paisagismo, então eu fazia estágio no escritório de engenharia, onde eu gostava muito do escritório, assim, foi onde eu comecei a ter a realidade do que é arquitetura no 2º ano. E minha mãe falava, vai fazer o curso de paisagismo. Eu falava, não, paisagismo não, eu não quero. E ela falava, vai fazer o curso. Eu achava chato aquilo, né? Porque a gente não via isso muito na faculdade, então você não quer o paisagismo. E daí eu falei, tá bom, eu vou fazer. E eu fiz o paisagismo, e é um curso que tem o paisagismo junto com a jardinagem, então eu aprendi desde tipos de planta, de sol, tudo, até como plantar aquilo, como fazer para crescer. Eu não sou uma boa jardineira, eu mato minhas plantinhas, eu sou uma boa paisagista, não jardineira. E eu lembro que quando eu estava no estágio, eu fui convidada para um evento em uma loja aqui em Marília, e a loja estava inaugurando essa parte do paisagismo, né? E eu estava ali no evento, tudo, e a proprietária sabia que eu tinha feito o curso, e ali na hora ela falou, vem, eu preciso de você aqui, vem fazer parte com a gente, porque o paisagismo, ele era muito novo, eu lembro, aqui na cidade de Marília. E daí eu falei, vamos nessa, vamos aí. Eu lembro que eu conciliava, um pedaço do dia eu ia fazer estágio, o outro pedaço eu ia para a loja, né? E ali eu pude ter, antes de me formar, foi muito bom isso. Eu pude ter a experiência com o cliente, eu pude ter a experiência de vender, eu pude ter a experiência de executar mesmo o que eu fiz, o projeto que eu fiz executar. A gente não tinha uma equipe toda formada, então a gente tinha que pôr a mão na massa. E foi muito bom para mim ter trabalhado com o paisagismo. Então a minha carreira como arquiteta começou aí, né? Porque eu já tinha o curso, então eu podia exercer a profissão do paisagismo. E eu, logo em seguida, fiquei um bom tempo, né, com o paisagismo nessa loja. E depois de 1 ano de formada, eu segui para o escritório, que foi onde aí eu tive que aprender mesmo. Tudo aquilo que a gente acha que aprendeu na faculdade, você desconstrói e constrói ali mesmo na realidade. Então, a minha carreira começou com paisagismo. O que significa para mim ser arquiteta é algo muito além do que a palavra, assim, arquitetura mesmo. Eu pude ver, com 7 anos de escritório que eu tive, que a arquitetura, você fica muito íntima do cliente, você fica sabendo de histórias, você compartilha os sonhos do cliente. Então, a arquitetura, para mim, ela não é aquilo que eu fico em frente ao computador projetando, desenhando. Ali é um pequeno
pequeno começo de toda a minha história com o cliente, de toda a minha história com o mundo, com a cidade, com o que eu vou contribuir. Eu lembro que o nosso escritório tinha até um logo que era assim, contribuindo para um mundo melhor. Então, um pedacinho que a gente faz aqui, a gente contribuía para algo melhor, porque a gente focava muito no que o cliente queria. Então, a arquitetura, ela é alcançar um sonho de alguém e você solucionar esse sonho da pessoa. E quando você vê aquilo realizado, quando você vê aquilo pronto, você fala assim, uau, a arquitetura me proporcionou isso, muito além do que planta impressa, muito além do que a planta no AutoCAD. A arquitetura, ela proporciona você viver sonhos com outras pessoas. Então, eu aprendi muito isso, eu aprendi demais a escutar o cliente, escutar as necessidades dele. Quantas vezes a nossa reunião era para durar 1 hora e durava 3 horas, e às vezes nem era mais a planta, mas era qual a necessidade que o cliente queria no ambiente, como que ele queria sentir ali no ambiente. Então, eu acho que a arquitetura ela ampliou muito a minha visão, não só para a minha profissão como arquiteto, mas ela ampliou a minha visão como um mundo. Como que eu posso usar a arquitetura para ajudar a sociedade, por exemplo? Como que eu posso usar a arquitetura para conversar com alguém, para conversar com meu amigo, né? E quando a gente olha, eu acho ela uma profissão assim muito abençoadora, eu acho, porque é uma profissão, não sei se eu arrisco dizer que é uma das mais antigas, mas desde o Antigo Testamento ela já está impressa ali, né? Deus dava ordens, Deus dava medidas ali nos livros dele. Então, eu creio que é uma profissão que quem escolheu tem que agarrar não pensando só como uma arte. Aquela planta vai ser uma arte para mim, é meu desenho assinado, não. É muito além do que um desenho assinado, é muito além do que uma arte. Ela é você viver o sonho junto com outras pessoas, porque ela se torna construtiva no fim, né? Ela tem a teoria e no fim ela é construtiva. A fase da sociedade ela foi muito engraçada, como ela começou e como ela encerrou. Como na minha vida vem tudo assim, eu sonho e espero sem esperar, tipo, um dia acontece, quem sabe, né? Ela veio assim também. Então, a pessoa que marcou minha vida na faculdade, que foi a Leilane, que ela é minha madrinha, ela é minha melhor amiga, né? Ela é minha companheira aí de longas datas, né? De amizade. Eu lembro que eu estava trabalhando com paisagismo. E sabe quando não fazia mais parte da sua essência aquilo? O local onde eu estava, as pessoas, não que são errados, nada contra. É a minha essência do que eu estava construindo, do que eu estava descobrindo da arquitetura, do que eu estava descobrindo do paisagismo. E eu lembro que a Leilane, ela veio em mim até no primeiro ano de formado e falou, vamos fazer uma sociedade? E eu falei, não sei se eu quero, eu tinha acabado de casar em 2009. Eu tinha uma comodidade muito grande onde eu trabalhava, eu tinha um salário muito bom para quem tinha acabado de se formar. Eu tinha acabado de ter na minha carteira paisagista, né? Tinha saído de vendedora para paisagista, eu estava vivendo tudo aquilo ainda novo. E eu lembro que ela veio uma vez falando da sociedade e eu fiquei meio assim, falei, tá muito cômodo aqui, né? Tá bom, né? Acabei de casar, tem dinheiro. Mas sabe quando algo lá dentro falou, mas cadê a sua essência, né? Você tinha um sonho de abrir um escritório, você tinha um sonho de construir algo, né? Eu me imaginava dentro do escritório, eu me imaginava conversando com o construtor, com o cliente. E daí foi que eu falei assim, não, vou colocar meu coração de sonhador e vou junto nessa empreitada. Então a sociedade, ela começou em busca de um sonho mesmo, assim. Foi muito lindo porque eu me formei e já comecei o escritório. Então isso era algo que eu sempre ansiei na faculdade e aconteceu muito rápido. E quando a gente começou a sociedade, ela começou muito bem, sempre foram, 7 anos de sociedade sempre foram muito bem. Mas durante o caminho nós tivemos histórias muito infelizes, assim, mas que trouxe muito crescimento para nós. Então, nós tivemos falecimento, tivemos a minha quase morte em todo esse período. Então, toda vez que a gente talvez queria respirar, vinha algo, né, e nos contrapunha, assim, da realidade. Mas a gente agradece todos esses momentos de desafios porque a gente cresceu. Eu acho que a gente expandiu muito o nosso crescimento com todos esses desafios que apareceram durante 7 anos. Mas foi muito bom, porque eu pude ver que dá para existir uma sociedade com ausência de competição e trabalho em unidade. Então, se me perguntasse o que mais você aprendeu na sociedade, foi isso.
trabalhar com a ausência de competição. Não precisa ter isso. Então, nunca, eu vou pegar esse projeto e você faz isso. Não, era automático, um fazia, o outro fazia. Nunca tivemos brigas, eu falo que isso é muito lindo em 7 anos, nunca brigamos. E eu tenho certeza que se a gente continuasse com a sociedade, seria o mesmo rumo, seria o mesmo foco, porque a essência era a ausência de competição e trabalhar em unidade. A ausência de competição não só com a gente ali dentro da sociedade, mas a ausência de competição com todos ao nosso redor. Nós não sabíamos mais que o construtor, nós não sabíamos mais do que um fornecedor, nós não sabíamos mais, a gente estava ali para somar no sonho do cliente. E ela encerrou de uma forma muito difícil, assim, foi muito doloroso tomar a decisão. Mas a gente, talvez pelos fatos que vieram, né, durante esses 7 anos, talvez a gente cansou um pouquinho, mas esse cansaço nos fez ampliar a visão. E eu pude ver de coisas que eu não gostava da arquitetura, que não era do meu agrado, como a construção. Eu não quero trabalhar com a construção, eu quero partir completamente para o design de interiores, como eu já parti. Então foram coisas que a gente foi avaliando e eu lembro que nós estávamos em oração para ver que rumo tomar aquilo ali. E foi quando meu esposo precisou muito de mim, então eu precisei abrir mão de uma sociedade para cuidar talvez agora da minha família mais, né? Então eu falei, não, eu abro mão completamente para ajudar, primeiro meu esposo profissionalmente crescer, para depois eu voltar para a minha profissão. Eu não tinha esse medo de parar a minha profissão para ajudá-lo, porque como ali também, o meu casamento também é ausência de competição total. E daí foi onde a gente tomou a decisão de encerrar. Foi muito doloroso, não foi fácil. Nós tínhamos o nome, nós temos o nome ainda continuou, né, com trabalhos sociais. Mas foi uma decisão muito sábia, eu creio, no momento certo, no momento onde nós precisávamos talvez nos reconectar como pessoas, cada um em sua profissão, cada um em sua área. Então, ela se encerrou, não porque não deu certo, ela se encerrou porque precisávamos talvez nos encontrar, cada um individualmente. Mas ela ainda continua, a LARC ainda continua com os trabalhos sociais. Uma história positiva e negativa que marque assim, os 7 anos. As negativas foram esse falecimento que eu falei, foi uma pessoa muito próxima a nós que a gente perdeu, isso abalou, nós éramos muito novos, então eu acho que deu uma abalada. Eu quase vim a óbito, e eu lembro que esse quase meu vir a óbito, a Leilane sonhou com a minha morte, e ela entrou em oração para que isso não acontecesse. Então, tudo isso, os bons, o ponto positivo foi esse companheirismo, porque mesmo acontecendo fatos distintos, negativos com cada uma de nós, a gente se unia para conseguir superar isso, né? Fatos negativos assim, pontos negativos, foi que a gente sempre erra, né? Sempre. Você acha que você está no caminho certo, mas a gente vai lá e erra com o cliente, erra com o fornecedor, erra com a gente mesmo, erra com o escritório. Mas são pontos negativos, são erros que você aprende, você não comete de novo. Você dá um stop e fala, não, eu não vou mais cometer isso de novo. A gente já errou. Então acaba gerando os pontos positivos. Os nossos erros geravam sempre pontos positivos. E os pontos positivos é o companheirismo, é você ter contato com pessoas, é você ter esse contato com o cliente, é você entregar uma planta. Eu lembro que toda vez antes da gente começar uma planta, a gente orava, tipo, Deus, faça a vontade do cliente nessa planta. Porque a gente carrega os 5 anos com a gente, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente acha o suprassumo da arquitetura. A gente aprendeu aquilo 5 anos, o cliente não. E isso é inerente em nós, está dentro de nós. Eu acho que está dentro de cada profissão. E quando a gente sentava e falava, não, Deus, aqui vai ser a vontade do cliente, quais as necessidades, a gente pegava o programa, a gente pegava o briefing e colocava ali na planta, e quando a gente apresentava para o cliente e quase não tinha mudanças, sinceramente, de 7 anos de escritório, eu acho que 2, 3 clientes que mudaram bastante, assim, mas de todas as dezenas de clientes que a gente teve não ter mudado, eu acho que isso é compreender que foi um grande ponto positivo para o escritório. Foi um grande ponto positivo para as nossas vidas, a gente entender que, uau, a gente pensou no cliente desde o início. E isso foi muito bom. Um outro ponto negativo que eu lembrei aqui falando é a gente ir muito no sistema do mundo.
Então, um dia a gente vai ser rica, um dia a gente vai ter escritório grande, um dia nosso nome vai estar lá, Laura Ingodinase, na época Lark Studio, né? Só que a nossa essência não era isso. Só que você segue o sistema do mundo, você não quer andar na contramão, porque andar na contramão dói. Andar na contramão do que as pessoas pregam da arquitetura, o glamour da arquitetura, não é isso. Não é isso. A arquitetura ela é simplicidade. A arquitetura é você pegar e solucionar algo para alguém, solucionar algo para o mundo, né? Então, eu teria feito muito diferente, assim. Tipo, não anda no sistema, não anda no que o mundo está falando, não. Vai na contramão, vai na sua essência. E talvez o fim do escritório foi para a gente descobrir essa essência. O que era realmente a arquitetura para nós. Não era o que muitos buscam. Era algo muito mais além. Ajudar pessoas. Era isso. Então foi um ponto positivo. Descobrimos, no fim, que era ajudar pessoas. Somente isso. Se um dia for ser famosa, uau, amém. Glória a Deus. Se não for ser famosa, glória a Deus também, porque a gente vai estar ajudando pessoas. E na Hayat na Zaidan, gente, ela é um presentaço na minha vida. Todos os dias que eu coloco os meus pés lá, assim, é algo muito surreal que eu estou vivendo, assim, muito surreal. Talvez esses 10 anos que eu esteja, mais de 10 anos que eu estou formada, eu vejo a Zaidan e a Hayat como aquilo que eu sonhava na faculdade. Um coworking, onde existem pessoas, onde existe contato, onde existe ensinamento, onde existe você ter uma dúvida e perguntar para um companheiro seu de trabalho como é que faz isso, independente se ele ainda está estudando ou independente se ele já está formado. Então, é um presente para mim muito grande que caiu no meu colo, assim como o paisagismo veio na minha vida de surpresa, assim como o escritório veio na minha vida de surpresa, a Zaidan também veio na minha vida de surpresa. Foi num evento também que eu fui, as coisas acontecem comigo em eventos, vocês podem me chamar em eventos. Foi num evento também que eu fui prestigiar a Leilane, que é a minha ex-sócia, que ela estava trabalhando e a gente tinha voltado de um simpósio de missões, porque a gente trabalha com missões também, e nesse simpósio de missões a gente nunca quis encerrar a LARC desde quando a gente encerrou a sociedade, mas a gente queria algo para ela, a gente queria que ela continuasse. E nós tínhamos um nome, né? A gente tem as pessoas que nos seguem ali. E a gente falou, não, vamos orar e ver o que Deus quer com a LARC. Então, com a LARC a gente montou um ministério para ajudar a sociedade, a arquitetura para a sociedade, levando mais desse amor para a sociedade. E a gente veio orando para a gente se descobrir também como pessoa. Foram 7 anos de sociedade, foram 7 anos você tendo um estilo com alguém, que quando você você encerra e você está sozinha, você fala, como é o meu estilo? Eu estava um pouco perdida quando eu finalizei a sociedade. Acho que eu fiquei uns 6 meses assim, quem sou eu? Quem é a Lauren? Quem é a minha arquitetura? E eu fui descobrindo. Então eu mudei até o meu estilo de roupa, eu mudei até o meu estilo de enxergar um escritório para mim. E eu estava muito feliz e contente na minha casa, porque o escritório é na minha casa, eu tenho ele inteiro montado lá, eu tenho impressora, eu tenho computador, tem tudo lá. E eu só fui prestigiar a minha amiga. E ali eu lembro que o Fábio, ele vendeu uma ideia para mim, ele me mostrou uma ideia que na minha mente eu interiorizei e falei assim, cara, mas não dá para fazer parte disso, assim, sabe? Quando era muito distante, mas eu amei aquela ideia. E eu lembro que a Lê, ela veio orando no caminho e ela falou assim, se for para a Lauren trabalhar na Zaidan e na Hayat, que é a cara dela, que era tudo que a gente buscou, não vai ser eu que vou falar, Fábio, tal, né? Tem a Lauren, não, eles vão se conversar ali. E eu lembro que surgiu da gente se conversar e quando o Fábio me propôs a ideia da Zaidan, da Hayat, ele falou assim, tem uma vaga ainda, você não quer participar da equipe? E aquilo eu falei, como assim, né? Porque eu pensei diferente de quando eu era mais jovem, eu pensei diferente de quando eu tinha me formado. Talvez por ser mais jovem, talvez por ter aquele, né, eu vou mesmo, não quero nem saber. Dessa vez eu dei uma freada e eu até demorei para dar a resposta para ele. Porque eu dei uma freada e falei assim, mas e agora? Eu preciso, tá tão confortável lá em casa, eu tô cuidando mais do Glauco, né? Como que vai ser isso? Como que vai ser sair da minha casa?
tem ali minhas coisas, né? Tem minhas comidinhas, né? E eu lembro que eu parei para pensar assim, desceu uma paz que excede todo entendimento no meu coração. E foi uma das primeiras vezes que eu não perguntei para ninguém o que as pessoas achavam. Eu só perguntei pro Glauco. Eu falei assim, nós como família, o que você acha de eu encarar esse novo desafio, né? E ele parou, ele olhou assim, ele falou assim, do mesmo jeito que você parou para me ajudar um período da minha vida, eu quero que você também avance agora, né? Então a Zaidan e a Hayat, ela foi uma decisão difícil, mas que para mim era um negócio certo. Mas talvez pela comodidade da qual eu estava vivendo, eu precisei parar para tomar uma decisão. E hoje eu estou nela, tomei a decisão que sim. Não sei quanto tempo vai durar essa história na minha vida. Não sei se é eternamente, se não é, mas assim, o que eu estou vivendo hoje, dentro da Zaidan e da Hayat, para mim é a verdadeira arquitetura. Para mim é a simplicidade ali. Para mim é você ajudar os clientes a realizarem sonhos ali dentro. Então eu tô onde Deus queria que eu tivesse. E demorou 7 anos para Ele nos preparar, me preparar para estar onde eu estou hoje. Então ali são promessas de Deus na minha vida. Ele me preparou com pontos negativos, pontos positivos. E eu me preparei, eu aceitei a preparação para estar ali onde eu estou hoje. E é um presente. É um presente. Eu confesso a minha fé em Cristo já há 22 anos, 21 anos. E por tudo que eu já passei, nos meus 33 anos, assim, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei, todo o livramento que Deus deu e tudo que Ele me proporcionou, toda essa paz que excede o entendimento, que eu levo para mim, que é o meu foco de vida, não tem como eu não encaixar no que eu vivo. Não que eu fico catequizando as pessoas, não que eu fico pregando o evangelho, mas eu preciso viver isso que Deus me deu quando eu tinha 12 anos, que foi a primeira vez que eu pisei meus pés na igreja. E a gente começou aí porque meu pai perdeu tudo. Meu pai era da igreja, casou na igreja. Por um bom período eles estavam fora. E Deus precisou chamar o meu pai, chamar minha mãe, chamar a nossa família para perto dele de novo. E uma forma que Deus fez para chamar perto de novo foi fazendo com que meu pai perdesse tudo mesmo, tudo. Então eu vi as pessoas entrando em casa, levando, oficial, tudo. E no momento que talvez a família podia ter completamente se distanciado, meus pais podiam ter se separado, foi no momento onde a gente viu a unidade reinar ali, né? E eu lembro que quando a nossa casa era para ser vendida, que era a última coisa que restou na mão dos meus pais, era a casa. E eu lembro que quando ela era para ser vendida um dia antes a gente foi convidado para ir na igreja onde eu frequento hoje. E daí nós fomos e tinha muitos compradores querendo a casa, porque ela é uma bela casa para fazer um comércio, para morar, ela é linda. Então, aquela casa que me fez despertar os olhos para a arquitetura estava quase saindo da minha vida, né? E eu era muito nova nisso. E eu lembro que a casa não foi vendida. Então, foi a única coisa que meu pai conseguiu ficar, que Deus falou assim, vocês voltaram para mim, então eu vou deixar o lar de vocês com vocês. E eu lembro que por muito tempo, assim, a gente camelou muito, e Deus havia dito, em 10 anos eu vou restituir tudo que vocês perderam. E eu lembro que foram 10 anos exatos, que não é o evangelho da prosperidade, não, é o que Deus pode fazer com a gente. E eu lembro que Ele, em 10 anos, Ele restituiu tudo para meus pais. Quando eu olho para os dois hoje, quando eu olho para a nossa família e vejo que a gente ainda continua unido com tudo que a gente passou, eu paro e penso assim, não tem como eu deixar Deus de lado, não tem como eu fazer isso com Ele. E quando eu olho e vejo pela enfermidade que eu passei, por coisas que eu passei, que eu poderia não estar mais próximo a Ele, próximo a pessoas que eu amo, eu falo assim, não tem mais como eu deixar. Ele ainda é Deus que faz milagres. Então a minha profissão, como eu disse, que ela é tão antiga, que está lá no Antigo Testamento, a minha profissão parece que Deus também é arquiteto, sabe? É o arquiteto do mundo. Ele criou o mundo.
por etapas. Em 6 dias ele criou o mundo por etapas. Quando a gente pega a arquitetura, ela é criada por etapas. A gente dá o direcionamento. Então não tem como eu deixar isso de lado. Não tem como eu falar, fica aí que eu vou viver a minha vida. A minha vida está junto com ele. A minha profissão está junto com ele. Eu vivo isso. As pessoas do meu lado não precisam viver isso. Eu vivo. E essa paz que eu tenho, essa tranquilidade que eu tenho, que muitas pessoas confundem com ser boba, confundem com não enfrentar a realidade da vida, não, é que eu sei quem me traz a paz. Eu sei em quem eu confio, e eu confio numa pessoa que pode tudo, que tudo faz. Dificilmente as pessoas vão me ver entrando numa discussão. Eu prefiro ser muito mais feliz do que ter razão. Todos os dias eu acordo. Eu prefiro ser feliz. Quantas vezes no casamento eu poderia discutir? Eu falo, a gente tem muitos anos pela frente, eu não vou discutir, eu vou ser feliz. Talvez a sociedade tenha sido isso, a ausência de brigas, porque eu sempre decidia ser feliz. Então, ele é isso para mim. Se eu tenho a opção de escolher, o livre-arbítrio de escolher viver com ele ou não, e viver sem ele eu já pude experimentar, e viver com ele eu experimento até hoje, então eu nunca vou dizer não para ele. Ele sempre vai fazer parte da minha vida. Uma história da minha vida que me marcou. Eu não sei se ainda tem uma que me marcou. Eu ainda aguardo por uma que me marque. Assim, eu tenho que viver ainda ela. Mas eu tenho momentos na minha vida que me fizeram pessoas melhores. Uma é com isso, que eu quase vim a óbito mesmo, devido a uma gravidez que eu tive na trompa. E eu não sentia dor. E as mulheres que têm sabem que a dor é insuportável. Os médicos faziam exame em mim, não encontravam. Eu passei por 5 médicos, não encontravam o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu estava com sintomas de exames, não de dor. E eu ter ido para a mesa de cirurgia, e ali na cirurgia o médico ter me dito que eu vivi um milagre, porque a minha trompa já estava rompida há 2 dias, e trompa rompida ela dá hemorragia interna. Eu não tive hemorragia interna porque o meu intestino desceu e colou no estancamento quando ela rompeu. E quando eu saí dessa, assim, eu pude experimentar uma paz muito grande, que eu tinha certeza que eu ia ter muito medo em todo esse processo, assim. E eu lembro que foram 12 dias de processo. E os 12 dias eu ia dormir com a minha mente trabalhando assim: de amanhã você não passa, essa noite você morre. De amanhã você não passa, porque é muito séria a gravidez, nem eu sabia o quanto era sério. E o médico falava, se você sentir uma dorzinha, você volta pra cá pro hospital, porque senão eu te perco no meio do caminho, por causa da hemorragia, né? Então todas as noites eu ia dormir com a minha mente falando isso, mas eu lutava contra ela. E isso me marcou muito, de ver o quanto a nossa mente e o nosso coração nos enganam, né? A mente humana, ela quer trabalhar contra a realidade ali, e às vezes você está pensando coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Se eu confio num Deus que eu sei que até hoje me guardou, por que ele não vai guardar nisso como me guardou? Foi um grande milagre. Talvez isso tenha marcado minha vida para eu ser uma pessoa melhor e as pessoas à minha volta entenderem a minha tranquilidade. Isso foi algo para eu entender a minha tranquilidade. Eu continuei vivendo a minha vida. Eu estava quase morrendo. Eu estava aceitando, tipo, se for para ser aqui, vai ser, né? Eu vivi o que eu tinha que viver. E só quem viveu isso foi eu e o Glauco juntos ali, né? Ninguém mais fez parte, porque só eu e ele que ia ali pro hospital, né? De descobrir esses 12 dias. Então foi algo que me provou essa tranquilidade que eu vivo para muitas pessoas. E reatou de novo algo que a gente estava perdendo talvez no casamento, porque o Glauco trabalhava fora, viajando, eu aqui em Marília, e ele falou, não dá mais para viver assim, eu preciso parar com o que eu estou fazendo e voltar para ficar mais perto de você, porque ele viu que quase me perdeu, né? Então isso foi para provar uma tranquilidade. E um outro fato que talvez marcou minha vida, mas eu ainda acho que tem algo maior que vai marcar, foi a minha viagem para a África. Foi a mesma coisa. Eu falei, nossa, ali eu vou ter medo, né? Ali eu vou ver coisas que eu não queria ver, ali eu vou ver a desgraça, ali eu vou ver a miséria. E eu fui, e eu lembro que o nosso avião quase caiu, começou por aí. Eu tenho muito medo de avião, então sempre onde eu tenho medo, eu sempre tive medo de cirurgia, foi a primeira que eu fiz.
Eu tenho muito medo de avião, quase caí do avião, quase o avião caiu. Mas ali no avião, vou tentar ser muito breve com essa história. Muito breve mesmo, que é um testemunho grande. A gente estava indo para a África com doações e a gente pegou o Boeing do Brasil para um outro país lá. E o Boeing foi tranquilo, né? 7 horas de viagem. Falei, nossa, viajar é isso? Show de bola, eu nunca tinha ido para o exterior. Mas lá nós tínhamos uma rota Brasil, esse país para outro. Só que entre esse país para outro, que era nosso final, nós tivemos que desviar para um mais para baixo. E a gente não entendeu, porque nosso itinerário não tinha isso. Então nós pegamos um avião turbohélice, que para nós aqui em Marília é tranquilo, nós temos aqui, né? Mas para a galera de São Paulo, tudo, e tinha um monte de gente comigo que já viaja pelo mundo assim, há muito tempo. E eles brincaram, nossa, olha o avião que a gente vai pegar, tal, não sei o quê. E eu tava com medo. E eu lembro que eu virei para eu tava tensa, eu tava meio assim, né? E eu lembro que eu virei para uma das líderes da caravana e ela perguntou o que eu tinha. Eu falei assim, eu tenho medo de voar, né? Eu já enfrentei as 7 horas e agora vamos enfrentar para o destino final. E ela falou assim, eu vou te contar uma história. Ela contou a história, e na história era que o menininho estava no aeroporto desenhando, ele entrou no avião, continuou desenhando, o avião teve uma turbulência muito feia, ele continuou desenhando, desceram, e as pessoas perguntaram, por que você continuou desenhando enquanto as pessoas estavam tendo uma turbulência? Ele falou assim, porque meu pai é o piloto, então eu confio em quem está pilotando. Então ela falou para mim, Deus está guiando o avião, então teu pai está guiando, então não tem esse medo, encara. Olha, aquilo para mim foi um refrigério. E eu lembro que eu entrei no avião, e quando eu entrei no avião, a gente estava num país que era Mediterrâneo. De um lado estava um sol, do outro lado estava uma tempestade. Eu falei, como assim esse avião vai decolar nessa tempestade? E como foi uma mudança de rota, todos nós ficamos separados. Então eu não fiquei perto do bloco, eu fiquei perto de um africano. E o avião era de 43 passageiros mais ou menos. E a gente estava no avião, ele decolou. E eu tava lá, eu tava vendo aquele mar da África, coisa mais linda, azul, e eu ia falar para a pessoa do meu lado, it's so beautiful. Eu tava virando para falar. Quando eu estava virando para falar, foi quando o avião começou a ter uma turbulência muito forte. Até aí, tudo bem, turbulência, mas ele começou a perder a altitude. E as pessoas dentro do avião, que eram os africanos, começaram a gritar muito, muito. E o meu foco era quem? Era aquela pessoa que tinha falado para mim, confia no teu pai que está dirigindo. Antes dele decolar, ela virou para mim para trás e falou, o teu pai está dirigindo o avião. E eu fiz assim para ela, não, tô super firme, ó. Tô. E eu lembro que aquela turbulência começou, e ele não era turbulência, ele descia, ele despencava e tentava de novo. Ele despencava e tentava de novo. E as pessoas no avião gritavam, elas assim, gritavam. E eles são muçulmanos, né? E eles gritavam, e eu não entendendo nada aquilo. Aí uma pessoa lá na frente começou a passar mal. O aeromoço, como é que chama? É o aeromoço lá. Ele se afivelou assim, ele ficou assim olhando para nós, que até ele não estava acreditando no que estava acontecendo. E aquilo, o avião ia perdendo altitude e ele ia caindo, ele despencava mesmo. E eu pus minha mão assim, eu lembro que eu comecei a orar e eu olhei para ela e ela falou assim para mim, começa a orar, começa a clamar. E eu comecei a clamar ali e eu lembro que antes de eu ir para a África, minha irmã falou, algo vai acontecer e Deus pede para você acreditar nele, porque ele vai pedir para clamar por ele, mas ele vai sustentar. E eu lembrava dessa palavra da minha irmã. E eu lembro que ali eu também fiquei pronta para morrer. Eu falei assim, se tiver que morrer, eu vou morrer aqui. E eu tava ali, e acontecendo aquilo, e as pessoas gritando. Eu lembro que o africano apertava a minha perna, cada despencada dele, ele apertava a minha perna. E eu tentava dar a mão para ele, ele não queria dar a mão, né? Eles não se misturam, o muçulmano. E eu lembro que ele deu uma última despencada. Ali eu falei, agora acabou tudo, agora nós vamos morrer mesmo. E naquela hora o meu estômago já estava, né, completamente ruim. E nessa última despencada ele realmente despencou. Só que Deus segurou aquele negócio. E ele foi voltando, assim, e ele conseguiu ultrapassar aquelas nuvens da tempestade. E reinou o sol, até arrepia só de contar. E reinou o sol, assim, reinou. E eu lembro que tinha uma pessoa do meu lado que ficava olhando, assim, do meu lado não, um pouquinho, ela ficava olhando. Uma pessoa muito bonita, um africano bonito, que eu via ele em Guarulhos com a gente.
E daí eu mudei de lugar porque eu tava passando mal, tudo, não sei o quê. E na hora que eu tava passando mal, essa líder olhou pra trás e falou assim: eu preciso olhar a Laura, eu acho que ela tá passando mal. E essa pessoa africana falou assim: ela não tá passando mal, ela tá orando. Aí ela falou assim: mas você fala a nossa língua? Ele falou: eu falo. E eu testemunhei o que vocês fizeram por nós aqui. E ela ficou assim, né? Tô bem, resumindo bem. E conversando, ela falou assim: o que você quis dizer com o pai dela tá dirigindo o avião? Aí ela contou a história. Ele falou assim: eu pensei que você estava falando que o teu pai branco estava dirigindo o avião, estava pilotando. Aí ela falou: não, é Deus quem está dirigindo esse avião. E ele começou a conversar, perguntou o que a gente estava fazendo e parou no país dele. Ele era príncipe do país, por isso que o avião mudou de rota. Ele é príncipe do país. E estava a escolta esperando por ele. E ele pegou e levantou no avião e ele falou na língua do povo que estava lá. E ele falou e virou para nós e traduziu o que ele falou. Ele falou assim: na África não acontece turbulência, o ar é muito seco, então o africano nunca viveu o que eles viveram no avião. Por isso que eles gritavam muito, ele contou. E ele falou assim: eu pude ver, enquanto nós passamos por algo ruim, de uma quase queda de um avião, ele falou, eu pude ver que o meu povo orava por alguém, orava por algo, porque eles estavam preocupados com o que iam deixar na terra. Então eu ouvi eles orando pelo carro deles, pela casa, pelos bens que eles têm, por tudo que eles ainda não iam aproveitar mais. E eu entendo a língua brasileira e ouvi o que vocês estavam orando. Vocês estavam orando para que Deus salvasse a vida de todos. Então vocês se importaram com a vida, vocês não se importaram com as coisas materiais. E ele pegou e falou assim: então nós africanos temos que aprender esse cristianismo, nós temos que aprender isso que vocês pediram por nós. Então isso para mim, eu podia ter encerrado a minha viagem ali, não precisava nem mais ter ido, porque a gente viu que nos pontos negativos, Deus ainda trabalha. E a gente tem que só suportar esses momentos para que outras pessoas possam ser ajudadas. Nós já estamos no país dele, nós já enviamos pessoas para o país dele, que estão ajudando a abertura de postos, que estão ajudando na alimentação, que estão ajudando com escolas. Então, de algo ruim, de uma desgraça que talvez aconteceu, nós clamamos a um Deus, como eu não posso deixar de lado, que sustentou a queda de um avião para que outras pessoas pudessem conhecer a ele. Então foi algo que marcou muito mais do que a minha pisada no solo africano, de ver realmente a miséria, de ver realmente a desgraça. Então eu voltei para Marília, para o meu mundinho, eu voltei assim: Deus, manda o que for na minha vida. Se for para glorificar o teu nome, se for para mostrar que você ainda faz milagres, manda, mesmo com medo, manda. Então foi algo que marcou minha vida, foi isso daí, essa viagem. Mas tem algo ainda maior, que eu ainda espero. O que me move é tudo isso que eu falei, realmente é Cristo, é Deus, é ter uma fé, acho que seria mais isso, a fé assim que me move. É encarar, sem medo. As preocupações vêm, os medos vêm, isso é do ser humano, mas se a gente não tem a fé de que a gente vai conseguir, se não conseguir ter uma nova história, se não conseguir realizar sonho, tem novos sonhos, eu creio que isso me mova muito, essa alegria, joy, essa alegria. Tem uma música que fala assim: eu busco a alegria, eu busco a alegria. E eu busco essa alegria todos os dias. Podem falar que eu sou muito tranquila, podem falar que eu sou muito bobinha, podem falar o que for. Eu vivo muito bem com a alegria, eu vivo muito bem buscando essa fé. Então é isso. Ninguém vai mudar a minha essência. Eu simplesmente